está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, 12 de março de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Todo dia nós estamos recebendo e agradecendo a Deus pela vida dos pastores que estão aniversariando, pastores, pastoras, as esposas dos pastores ou os esposos das pastoras. Então, se você aí na sua igreja tem aquele pastor, a pastora, o esposo, a esposa que você tanto ama, tanto respeita, e hoje é o dia do aniversário dele ou dela, manda aqui pra gente, pro Debate 93 agora, 96803-8319. Manda o nomezinho, manda o nome da igreja, que nós vamos orar ao final aqui do programa de hoje, mencionando os nomes tanto dos aniversariantes quanto o nome das igrejas. É uma forma de honrar, de interceder, de clamar ao Senhor, pedindo que Ele possa sustentar e abençoar a vida dos nossos queridos e amados irmãos líderes das nossas igrejas. Sempre muito bom quando nós agradecemos a Deus e rendemos ao Senhor louvores e apresentamos a nossa gratidão. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Então, minha gente, aqui nosso ouvinte falando, J.R., eu nasci em berço evangélico, eu sempre levei a sério as coisas de Deus. Era chamado por meus amigos evangélicos até de crente xiita. Eu contei isso aqui agora há pouco aqui na live que nós fizemos no Facebook da 93 FM. Você pode acessar agora o Face da 93 FM. Eu fiz uma live agora há pouquinho, onde eu contei essa história que eu vou contar agora para os ouvintes que nos acompanham pelo rádio aqui. Quem acompanha a gente pelo Face já tem ali um pouquinho antes estes dados e essas informações, já pode começar a participar, apresentar a sua opinião, o que pensa sobre esse assunto. Também pode curtir o nosso vídeo, pode compartilhar o nosso vídeo, e aí é sempre muito legal ter você com a gente também. Mas esse ouvinte aqui era chamada por seus amigos evangélicos de crente xiita, mas eu me decepcionei com Deus e me afastei. Confesso que comecei a fazer coisas erradas por pura raiva, conta aqui ouvinte. Há pouco tempo o motivo da minha decepção foi resolvido e minha alegria e gratidão ao Senhor voltaram. Confessei meus pecados, inclusive para o meu pastor, e retornei à igreja. Só que não consigo voltar a ser o que era antes. Como voltar a ser fervoroso diante de Deus? Será que minha raiva e decepção me impossibilitam de voltar a me relacionar com o Senhor? Pequei em me decepcionar com o Criador? Eu faço para vocês, debatedores queridos, as perguntas que nosso ouvinte nos encaminha, e a partir delas nós vamos discutindo. Eu peço a você, ouvinte, que participe conosco aqui também pelo WhatsApp 96803-8319, a sua experiência. Já teve alguma coisa assim? Já passou por uma experiência de acompanhar alguém, ou mesmo ter vivenciado isso, uma pessoa que se afastou de Deus, voltou, mas não conseguiu voltar a ser como era antes, pelo menos na sua percepção. É normal? Não é normal? Pastor Samuel Soares, nós vamos começar ouvindo o irmão. Queremos aqui a sua opinião e a sua palavra no Debate 93 de hoje. Bom dia, bem-vindo, pastor. Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui na mesa e a todos vocês que nos acompanham em mais uma edição aqui do Super Debate. Eu queria começar dizendo o seguinte: quando ela diz que, quando essa pessoa diz que se decepcionou, primeira coisa, você não é o primeiro. Você não é o primeiro a se ver numa posição em que você acredita que Deus deveria ter feito algo e não fez. Você não está inaugurando essa classificação de pessoas. E a grande questão acerca dessa decepção é porque
você e como disse, não o primeiro, outras pessoas também se viram diante desse momento em que não conseguiram perceber que Deus, na verdade, é o ser mais belo, ele é o mais bondoso, ele é o mais generoso, ele é o mais misericordioso. Não há como, então, se você ter isso revelado no seu coração, você conseguir acreditar que diante de uma situação qualquer, ele poderia ter feito algo a mais, ele poderia ter sido mais bondoso, ele poderia ter sido mais generoso, porque na verdade não há como ser mais do que ele é. Na verdade, quem estabelece essa medida, aquilo que eu e você conhecemos como bondade, como gratidão, como gracioso, na verdade é ele, provém dele, todo dom perfeito, tudo vem dele. Você coloca aqui também que houve um momento em que havia raiva e decepção, mas você diz lá em cima que já superou isso. Então, eu não faria essa relação de não conseguir sentir o que você sentia por uma raiva que já foi superada, por uma crise que já foi superada. O caminho de volta é necessário, você disse que já está trilhando, e eu quero te encorajar a que você permaneça. Lembrando que a fé cristã, ela não é movida por alguma coisa que a gente sente, mas ela é movida por certezas e convicções que a palavra de Deus nos apresenta. Pastor Valtair Afonso Miranda, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR, meus queridos irmãos debatedores, aqueles que nos ouvem nesse momento, um dia bonito e abençoado para todos e todas. Eu preciso destacar aqui nesse caso que o que mais me chamou a atenção foi a frase: comecei a fazer coisas erradas por pura raiva. Eu queria trabalhar isso um pouquinho, né? Isso quer dizer que essa pessoa se envolveu, a partir dessa expressão aqui, com atitudes pecaminosas, né? Com ações que machucaram. Machucaram quem? Possivelmente pessoas que estão à volta, que se sentiram magoadas pelas suas práticas, pessoas amigas, o pastor da igreja, aqueles que estavam na igreja, que andavam junto, se sentem muito tristes com essas ações, e efetivamente a própria pessoa. Estas ações deixam marcas em nós. Em outras palavras, a Bíblia promete o perdão dos pecados, está claro isso. Ninguém aqui está negando que Deus não perdoa, que o pecado pode ser perdoado, mas ele deixa marcas, JR. Ele deixa cicatrizes. É como um machucado, né? Veja, nós estamos na infância, andando para lá e para cá, de repente tropeçamos, um machucado na canela, aquele machucado cicatriza, mas ele vai ficar ali, a cicatriz fica ali, a marca fica ali. 10, 15 anos depois você olha para aquele local e vê a marca, a cicatriz. Pecado é dessa forma também, pecado é isso. Nós pecamos, nos arrependemos, Deus perdoa, mas a cicatriz fica, e essa cicatriz nos acompanha, né? Eu quero que essa palavra efetivamente não desanime o irmão ou a irmã que nos mandou a mensagem. Não é para desanimar, não. É para dizer que é preciso andar com as marcas. As marcas fazem parte de nós a partir de então. Elas nos constituem, elas nos ensinam que pecado não é brincadeira. Não dá para brincar com o pecado, como se ele fosse algo do tipo, eu vou pedir perdão e ele vai ser apagado e ponto, acabou, né? Não, fica marca. A marca fica em nós, a marca fica nos nossos amigos e irmãos, a cicatriz fica na igreja que nos acompanha. Todos são marcados. Eu quero citar um texto para ilustrar isso. Barnabé e Paulo, no capítulo 15, lá no finalzinho, se separam por causa de uma ação, né? Uma transgressão de um jovem chamado João Marcos. João Marcos, na viagem anterior, se decepcionou com alguma coisa, não quis continuar a viagem, voltou para trás. Voltou, né? Logo na viagem seguinte, Paulo e Barnabé, dois servos do Senhor, queriam continuar trabalhando juntos, mas não conseguiram, por causa do erro do João Marcos, por causa do equívoco do João Marcos. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro, ou seja, a missão foi alterada pela transgressão de um jovem chamado João Marcos. Então, nossas ações deixam marcas em nós, nas pessoas que estão à nossa volta, na obra de Deus. A palavra é para dizer o seguinte: meu irmão, se recupere, continue andando, mas as marcas vão continuar. Não dá para simplesmente deixar para trás e esquecer, porque as marcas vão com você, vão continuar contigo, dia após dia, noite após noite. Não podemos brincar com o pecado. Pastor Renato Vargas, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, a partir do que os colegas que o antecederam trouxeram, que compartilha o senhor conosco agora.
Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores e caro ouvinte. Eu queria pontuar uma questão que para mim é emblemática, que é a soberania de Deus. Na verdade, o atributo divino que nós mais temos dificuldade de nos submetermos e de reconhecermos é um Deus soberano que faz o que quer, que age como quer e que determina e decreta as coisas das nossas vidas segundo a sua vontade soberana. E quando às vezes a vontade de Deus não coaduna com aquilo que a gente gostaria, com que ela efetivamente fosse, nós temos duas opções. A primeira é, mesmo tristes por não vermos a resposta do Eterno nas nossas vidas, nos submetermos. A outra é nos comportarmos como meninos na fé. E na verdade, né, o que ele diz aqui é de que ele se decepcionou com Deus. Se decepcionou por quê? Porque Deus não ouviu a sua oração? Se decepcionou porque Deus não quis, por exemplo, fazer aquilo que estava no seu coração? É possível, né? Um crente maduro, ele entende que o pai amoroso, e o pastor Samuel ele foi muito feliz em falar da bondade de Deus, que um Deus amoroso, um pai amoroso, ele é infinitamente bom. Ele não sonega absolutamente nada aos seus filhos. E na caminhada, às vezes, o Senhor vai dizer não. Ele vai fechar algumas portas para a gente. E a gente, ao entender que as portas que ele fechou foram fechadas porque ele é bom, deveríamos nos submeter à sua soberana vontade, entendendo que tudo que aquilo que ele faz para as nossas vidas é o melhor. E não nos comportarmos, às vezes, como meninos. E, na verdade, isso é fruto de uma igreja que inverteu o papel das coisas, né? Deus existe para me fazer feliz. Deus existe para poder me dar as bênçãos que eu quero. Eu quero ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que eu nasci. Deus existe para suprir todas as minhas necessidades. E se ele não fizer, eu fico de mal. Eu encerro só lembrando do episódio narrado por Lucas em Atos, que diz que Paulo, ele queria ir para Éfeso, mas o Senhor não permitiu, o Espírito do Senhor não permite e o leva para Filipos. E ali em Filipos a gente sabe a história, o que acontece, a ação soberana de Deus convertendo Lídia juntamente com outras pessoas. Ele repreende demônios que estavam sobre uma menina e ele é levado para a prisão. Paulo poderia ter dito o seguinte: poxa, Senhor Jesus, vamos combinar uma coisa. Eu queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor não permitiu que eu fosse para lá, fez com que eu viesse para cá e agora estou preso. Você vê maturidade em Paulo dizendo o seguinte por volta da meia-noite. Ou mostrando o seguinte por volta da meia-noite. Diz o texto que ele cantava e dava louvores ao Senhor, porque Deus é soberano. Portanto, caro ouvinte, o conselho que eu te dou é que você se submeta à vontade soberana de um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que governa sobre tudo e sobre todos e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Quanto ao que você fala de que não consegue retomar a caminhada, será que, de fato, o seu coração, será que o seu interior, será que as suas emoções efetivamente estão submissas à vontade de um Deus que é boa, perfeita e agradável? Nossa menina da mesa de hoje é a pastora Nadiege Macário, a quem nós saudamos. Bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes da Rádio 93 FM. Eu gostaria de pegar essa frase aqui, como voltar a ser fervoroso diante de Deus. Eu sei que muitos já falaram, os pastores já falaram aqui, e a gente vai completando, cada um vai completando o outro, né? Eu sei que todo mundo sabe que é fervoroso, mas gostaria de relembrar aqui essa palavra. O fervoroso quer dizer, fervor, vem da palavra fervor, que é o estado daquilo que ferve, ardor, grande desejo ou devoção. E tem a ver com a intensidade nos sentimentos, nas motivações e nas ações. E quando esses meus sentimentos, motivações não estão pautados na motivação correta, as minhas ações passam a ser incorretas, né? Então, existe um versículo que diz em Romanos 12:11, fala assim: nunca lhe falte o zelo, sede fervorosos no Espírito Santo. Aqui é Espírito de Deus, né? Porque está com letra maiúscula. Servindo ao Senhor. Então, quando eu tenho o fervor, uma ação do meu sentimento, da intenção do meu coração, de fazer ou de levar as coisas de Deus a sério,
e essa motivação vem só da minha vontade, por causa dos meus amigos, por causa de todas as coisas que eu acho que são interessantes, e me dedico àquilo ali sem a motivação pelo Espírito de Deus, eu perco a minha visão. Eu perco a minha ação, a ação da minha visão. Ou seja, eu passo a viver em prol daquilo que eu tenho em troca, do contato com os meus amigos, do serviço a Deus, que é muito bom, mas esqueço do Deus do serviço. Eu esqueço verdadeiramente de ter o meu sentimento, a minha devoção, o meu ardor, o meu fervor realmente a Deus e não nas coisas de Deus, né? Então isso é muito importante a gente perceber, porque às vezes a gente passa a tomar atitudes erradas e se decepcionar com pessoas achando, como já foi dito aqui, que estamos nos decepcionando com Deus. E ela diz que a raiva, será que minha raiva e decepção me impossibilitam de voltar a me relacionar com Deus? Espera aí, ela já pediu perdão, ela já voltou a Deus, mas ainda existe raiva? Ainda existe decepção? Não. Não pode haver raiva nem decepção com Deus, porque Deus é Deus, como já foi dito, soberano. E a você deve-se somente se render e deixar Deus agir através da sua vida. E viva sem culpa. Principalmente, se perdoe por ter se afastado da presença de Deus. Os nossos ouvintes participam conosco aqui pelo nosso WhatsApp, é o 968038319, 968038319. Agora há pouquinho eu fiz uma live. Antes de nós entrarmos no ar aqui na live no Facebook da 93 FM, você traz também a sua opinião, seu posicionamento, compartilha com a gente, além naturalmente de curtir, visualizar, obviamente, e também compartilhar essa live para ajudar e abençoar muita gente. Olha, eu pergunto aqui a vocês o seguinte: um dos nossos ouvintes disse que o problema é que a pessoa não voltou por causa de Deus, ela voltou porque o que ela queria foi resolvido. Claro que o ouvinte está identificando isso aqui de alguma forma. Não dá pra gente, querida e amada ouvinte que escreveu, dizer que é isso ou que é aquilo, mas é uma questão muito importante aqui. Porque às vezes o problema que eu tenho foi resolvido. Não houve uma mudança nem do meu comportamento na expectativa de que as coisas aconteçam da maneira que eu quero. Também não houve uma submissão à vontade de Deus, no sentido que essa foi a vontade de Deus. Eu simplesmente posso ter sido atendido. Se eu fui atendido hoje, eu vou ter que ser atendido amanhã, depois da manhã, semana que vem, no próximo mês, no outro ano, então nem se fala. Ou seja, não é uma questão que está sendo resolvida. Me parece que vários desses casos de dificuldades relacionais, a gente coloca um remedinho simples para tentar de alguma forma amenizar aquele incômodo, aquela dor, como um paliativo, mas não alguma coisa para resolver de fato as questões. Biblicamente, a gente observa que existe uma ênfase no confronto, e o confronto não é briga, mas é de confrontar os assuntos. Botar duas pessoas de frente uma com a outra, se alguém te fez mal, vá até a pessoa, conversa com ela, mas existe uma onda do deixa pra lá, entendeu? Vamos atender para resolver. O que a pessoa quer? Ela quer que muda isso e resolve o assunto. Só que o assunto que promove o assunto não fica resolvido. Então, aí são duas vertentes aqui. A primeira, o aspecto relacional. As questões relacionais, elas, em diversas ocasiões, elas não são tratadas. E um problema relacional não tratado é um problema multiplicado. Vai acontecer com os meus amigos, depois vai acontecer com mais gente, ainda que eu hoje fique em silêncio, que eu seja uma pessoa discreta, que eu não fale nada, isso acaba uma certa hora explodindo. Como administrar isso com amor, com carinho, com respeito, dentro do espírito bíblico? Não é vingança, mas é ajustar as coisas para que as coisas sejam resolvidas. Depois nós vamos aqui para um plano mais que tem um enfoque espiritual, embora esse também tenha, mas no relacionamento do indivíduo com Deus especificamente. Neste ponto altamente espiritual entre nós, entre pessoas aqui com seus relacionamentos partidos, quebrados, é uma coisa muito comum em igreja. Em geral, quando alguém fala sobre desigrejada, a pessoa diz, brigou com a liderança. Todo mundo acha isso. Primeira coisa que a pessoa fala é isso, mas tem pastor que realmente não sei o quê. E pode não ter sido com o pastor. Pode ter sido com ele, pode ter sido com a banda, pode ter sido com a recepção, pode ter sido com o diácono, pode ter sido com o obreiro, pode ter sido com o círculo de oração, pode ter sido na cantina, a coxinha não estava boa, cobrou acima do preço, eu não achei que foi bom, a irmã do lado ganhou a cesta básica, eu não.
o estacionamento, não me deram carona no dia da chuva. E aí eu vou dar motivo aqui, cheio de motivo. Falem vocês aí. No campo dos relacionamentos, nós temos que crescer, aprendendo que nós vamos enfrentar conflitos, não tem jeito, é preciso entender isso, né? Nós temos conflitos em casa, com os nossos filhos, olha só, sangue do sangue. Quem não tem conflito com os filhos em casa? Ou com os pais, né? Com os pais, ou com o cônjuge. Eu sou casado com a minha querida Elisete há 25 anos. Como é que pode dizer assim, um relacionamento sem conflito? De vez em quando surge um conflito e a gente tem que resolver para continuar andando junto, né? Então, eu acho que o meu querido ouvinte aqui precisa compreender que igreja é espaço de gente, espaço de relacionamento com pessoas de carne e osso. E pessoas de carne e osso, em algum momento, vão pisar no nosso calo, vão dar uma trombadinha para lá e para cá. Nós temos que aprender a conviver com elas. E isso faz parte do crescimento, né? Nós chamamos isso de socialização. Quando pegamos nossos filhos e mandamos para a escola, dizemos o seguinte: olha, você vai aprender a conviver com as outras crianças. Não dá para fazer isso em casa. Boa. Mandamos para a escola para aprender a se relacionar no recreio, por exemplo, com as outras criancinhas. Dividir. Educação em casa é uma coisa esquisitíssima, justamente porque não faz socialização. Então nós temos que aprender a conviver com as pessoas, com gente. Igreja não é o espaço de relacionamento com o Arcanjo Miguel, com o Gabriel, é com o meu irmão e minha irmã, de sangue e carne como eu. Então, o indivíduo que espera entrar na igreja e não encontrar nenhum tipo de problema vai se frustrar. Ele precisa baixar essa expectativa. Ele vai ter problema. Ele tem que aprender a passar por cima deles, a conviver, a se relacionar como ele faz em casa. Como ele faz com os filhos, como ele faz com a esposa, como ele faz com os pais, e toca a vida, não é? Vai fazer parte da nossa convivência na igreja, os problemas, os nossos relacionamentos, as dificuldades. Não dá para fugir disso, não. Uhum. Eu queria fazer jogar um pouco de luz acerca dessa questão dos relacionamentos entre pessoas e entre o indivíduo e Deus, com alusão no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quando a parábola que a gente conhece como filho pródigo, ela vai ter um outro personagem, que é o irmão que fica, que quando ele aparece na história, ele demonstra que ele tem dificuldade de compreensão do seu lugar, do relacionamento com o seu pai e com o seu irmão. Ele vai olhar para o pai com um olhar de decepção. Eu não esperava isso de você, pai. Eu não esperava. Eu sou teu filho, estou aqui, te sirvo como se ele dissesse assim: eu trabalho tanto que às vezes parece até que eu sou um escravo de tanto que eu trabalho. E eu não esperava essa sua reação, pai. E daí ele vai trazer o irmão para a conversa, porque você recebeu esse teu filho. É filho do mesmo pai e irmão. Então, ele está deixando claro que ele tem dificuldade de relacionamento, tanto entre ele e o irmão, entre ele e o igual, entre ele e Deus. No caso desse primeiro momento aqui do debate, o ouvinte coloca essa questão da decepção. Decepção com Deus. Aí eu vou voltar no que eu disse na minha primeira fala. É como se ele olhasse para Deus e dissesse: isso o senhor poderia ter feito melhor. Ontem minha querida esposa Caroline fez um feijão e daí ela estava um pouco gripada, falou: não estou sentindo muito bem o paladar. Prova para mim esse feijão para ver se ficou bom. Eu provei e falei: olha, passou um pouquinho do sal. Você pode pôr um pouco mais de feijão, um pouco mais de água, há quem que coloque uma abóbora, uma batata, enfim, só para equilibrar. Abóbora? Eu já ouvi gente fazendo isso e fica gostoso, eu também me surpreendi. É como se eu olhasse para Deus numa coisa qualquer que ele tenha feito e dissesse: Deus, foi até bom, mas o senhor errou um pouquinho no sal, passou um pouquinho do sal, ó Criador Todo-Poderoso Soberano. O senhor errou um pouquinho porque faltou uma dose de misericórdia. É como se a pessoa olhasse para Deus e dissesse: foi bom, mas não foi perfeito. Deus, dá para melhorar. Então, na verdade, falta esse... Mas é de uma prepotência, né? Meu Deus do céu! Misericórdia. Falta um pouco mais de conhecimento acerca da amplitude desse amor. É grande demais, essa misericórdia é grande. Eu é que talvez não tenha conhecido. Mas olha, totalmente. Um ouvinte aqui nosso, ela compartilha conosco, e aí eu trago esse assunto aqui à mesa, o seguinte: eu acredito que a nossa geração é aqui onde a maioria dos conflitos eles se tornaram maiores que os nossos relacionamentos com Deus. É uma análise que ela faz. Eu não sei se vocês concordam. Os nossos problemas interpessoais se tornaram tão mais importantes que o nosso relacionamento com Deus, que existe baixa, não estou dizendo que há nenhuma baixa procura por solução. Agora, JR, a pergunta é: para o nosso ouvinte e para milhares de pessoas que nos ouvem, quem é Deus? Boa. Na verdade, muita gente pensa que Deus é o gênio da lâmpada mágica
que você esfrega e fala assim, olha, eu quero que isso aconteça na minha vida. Se não fizer, fica de mal. Eu lembro de um adolescente que uma vez falou pra mim o seguinte, eu tô pedindo a Deus pra namorar com fulano. Ele não quis me ouvir, resolvi dar um gelo nele. Você dá um gelo em quem? Em Deus. Né? Vou ficar sem falar com ele até que a coisa libere. Então, assim, a gente vive uma sociedade e um tipo de fé na igreja onde Deus, ele é pregado, ele é ensinado pelos nossos pastores, e aí, independente da denominação, como aquele cara que existe para satisfazer todos os seus desejos e seus caprichos e suas vontades, né? Então o cara, ele pede às vezes uma coisa a Deus, não estou dizendo que esse é o caso do ouvinte, ele pede a Deus e Deus não atende, porque Deus é bom, como você disse, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E aí, nessa questão da imaturidade, da infantilidade, da meninice, fazemos birra. A impressão que passa é que essa geração é uma geração de mimizentos, de birrentos, ou seja, se Deus não atende o que eu quero, eu não me submeto. Quando, na verdade, o que as Escrituras nos ensinam é que nós somos chamados a fazer a vontade de Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Eu costumo dizer o seguinte, se Deus for por nós, quem será o quê? Contra nós. Mas e se Deus for contra nós? Quem será a nosso favor? Às vezes nós tratamos Deus como um menininho, como alguém que a gente diz, não, eu não concordo, acho que o senhor está errado. Quem somos nós para questionar o eterno? Isso me faz lembrar de Jó. Quem somos nós para questionar o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, que nos salvou por graça e por benignidade, e a qual nós somos chamados a nos submetermos impreterivelmente, indubitavelmente, inequivocamente, indiscutivelmente a esse Deus que sabe o que é melhor. Eu posso trazer um texto para Claro, por favor. Eu queria trazer, meus queridos, a passagem de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala sobre o espinho na carne. Ele recebeu um espinho na carne após uma experiência muito bonita lá no terceiro céu, para ele não se orgulhar o suficiente para impedir o ministério dele, né? Então, ele recebeu o espinho era desconfortável. O que ele faz nesse caso? Pede a Deus, Senhor, tira o espinho. Deus responde o quê? Não vou tirar. Pede pela segunda vez, não vou tirar. Pede pela terceira vez, não vou tirar. Aí tem um texto bíblico que continua essa fala, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. 3 vezes, J.R. 3 vezes. Entretanto, Deus me disse, aí vem a fala do Paulo aqui, versículo 9, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo completa, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou fraco é que eu sou forte. Aquilo que Paulo diz também, desculpa, irmã, eu não quero ser mal educado, mas aquele texto que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ser honrado, quanto humilhado, tanto sem viver na fartura como na fartura, no farta tudo, né? E aí ele fala depois, eu tudo posso que me fortalece. Os evangélicos, eles fazem exegese do texto errado, eu tudo posso para ser fortalece, Deus vai me dar bênção, Deus vai me dar... Não! Né? Se Deus permitiu com que nós passássemos por privações, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele continua sendo Deus. O importante, então, é estar com Deus e em Deus. Claro. Porque Deus é Pai, Deus é aquele que se relaciona conosco como Pai, e nós com Ele como filhos, e nós precisamos ter esse temor. Agora, a questão do relacionamento de pessoas, e isso reflete no relacionamento dela com Deus, eu vejo muito pelo lado hoje, como a gente percebe nas redes sociais, né? É um relacionamento muito superficial. Então, se a pessoa fala alguma coisa na rede social que você não gostou, você é bloqueado e pronto. E, às vezes, isso também pode estar sendo levado para a igreja, no relacionamento de pessoas dentro da igreja. Agora, eu costumo fazer um paralelo, e já falei até aqui uma vez, sobre aquelas pedrinhas lindas, maravilhosas, redondinhas, bonitinhas, que a gente vê na cachoeira rolando. Né? Quantos de nós já não foi lá e pegou? Que linda essa pedrinha. Essa pedrinha, para ficar toda lisinha daquele jeito, maravilhosa, ela precisa bater uma na outra durante tempos e tempos e tempos para tirar
todas as pontinhas. Assim somos nós. Nós precisamos conviver uns com os outros, porque é convivendo com o outro que as nossas arestas também vão sendo aparadas. Porque a gente depara com o problema do outro e muitas vezes o outro, ele reflete aquele meu problema e eu não quero aquele relacionamento. Então, a gente precisa desse convívio uns com os outros e saber resolver isso de uma forma madura. Eu acho que vocês concordam com a nossa ouvinte. Diante das falas aqui, eu vejo que vocês estão dizendo que realmente existem conflitos interpessoais, estão se colocando acima dos conflitos do próprio relacionamento com o Senhor. Nós ouvimos aqui análise do que relacionamento é esse, que eu tenho com Deus, até a frase, o relacionamento com as pessoas impacta meu relacionamento com Deus, enquanto deveria ser exatamente o oposto. Meu relacionamento com Deus impacta meu relacionamento com as pessoas. Então, porque eu sei que eu fui perdoado, eu ganhei de Deus a responsabilidade e o poder para perdoar as pessoas. Poder para perdoar, porque eu não posso. Por mim mesmo? Muito bom. Por mim mesmo, eu não tenho condições. Então, este tipo de impacto vai sendo realizado na nossa vida. Agora, a gente sabe, todos nós aqui, com o pezinho bem no chão, humanamente, discutindo os temas aqui, eu acho isso muito legal, porque a gente não tem aqui uma aura de espiritualidade, gente que não vive no dia a dia, gente que não já teve briga, gente que não já teve que, ele mesmo, não administrar, mas enfrentar uma adversidade, um conflito. A gente vive no meio né? Ou não, vocês não. Sim, vocês também vivem, né? Vocês não vivem em cima no monte, não, tá todo mundo aí no chão. Então existem coisas que são mais complexas, né? Tem questões relacionais são muito, muito complexas e que às vezes não são instantâneas, não dá para resolver, assim, não, senta lá, conversa, resolve. Tem coisas que são demoradas, que são mais profundas, feridas mais profundas, mas ninguém disse aqui que tudo tem que ser instantâneo, mas também ninguém disse aqui que isso é impossível de ser resolvido, de ser contornado, de ser administrado, de ser enfrentado. Eu acho que a grande dificuldade nossa é não querer tratar. E quando a gente não quer tratar, não tem solução. Não acontece um pilim-pim-pim. Quando Cristo estabelece um princípio maravilhoso em Mateus 18, em que quem colocou o título lá, alguns concordam, outros discordam, como se deve tratar o irmão culpado, que é o titulinho que está ali em cima, que não é inspirado pelo Espírito Santo, aquilo é uma coisa humana, fruto da reflexão de quem fez, enfim, que deve ser respeitado, mas você vê o tempo inteiro a busca por uma solução. Tem 3 viagens ali para resolver o assunto. Então, essa coisa de, conversei, não deu certo e acabou, não existe na Bíblia. Ou a gente vai, agora a gente às vezes está indo com a pessoa errada. Estou indo sozinho, não deu para resolver, eu preciso de alguém para me ajudar a resolver. E a gente olha aquele texto às vezes como alguém para testemunhar, para dizer, tá vendo, ó, já testemunha, tá vendo ali, ó, não resolve, não quis mesmo. E não necessariamente essa é a única interpretação. Né, eu vejo muito mais como alguém que vai mediar, alguém que vai ajudar. Então, alguém que vai ponderar. É a pessoa certa. Porque às vezes você tá carregando no carro com você para essa visita aí, aquela pessoa, eu não admitiria, comigo não. Volta para maturidade também, né? De você decidir ser maduro, né? Porque no reino de Deus ganha quem perde. Oh, meu Deus. Boa, pastor. Boa. Ganha quem perde, né? Eu tenho um pastor conhecido, ele já até faleceu, e ele usou um neologismo que eu achei brilhante, fantástico. Ele disse que perdão é uma perda grande. E é verdade, né? Então, às vezes, a gente se decepciona no relacionamento comunitário e a gente não vai conseguir vencer as batalhas, entre aspas, né? Às vezes a gente vai ter que perdê-las, e é perdendo que a gente ganha. Porque os pressupostos do reino são absolutamente diferentes dos nossos pressupostos, né? O problema é que a gente vive numa geração, numa sociedade que dá um boi para entrar numa briga e uma baiana para não sair dela. Eu lembro uma senhora uma vez chegou e falou assim para mim, pastor, olha, se eu rodar minha baiana gospel, ninguém segura. Baiana gospel? Calma aí, não. Nem sabe o que ela falou. Pois é, né? Você vê, mas é o espírito de beligerância que a gente vê. E aí a gente precisa... Essa é a realidade. É que a gente tem que tratar o assunto como ele é, sem querer parafrasear outras pessoas, a vida como ela é. Nós estamos aqui discutindo coisas do nosso dia a dia. E são coisas que não são simples. Por exemplo, caminho de braços dados, né? Claro. A confiança na soberania de Deus e ao mesmo tempo a decisão de você... Por conta da soberania de Deus, nós vamos lá para resolver.
Aqui o ouvinte dizendo, olha, eu sou motorista de aplicativo e hoje uma moça entrou no carro, estava aqui sintonizado na 93. Ela contou que foi evangélica. E aí, tá dizendo aqui, o nosso irmão, diz assim, eu perguntei para ela por que ela saiu. Ela respondeu, porque fizeram mal a ela. E eu perguntei, quem você largou? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí ele completa, Deus não tem culpa do erro humano. Boa. E isso aqui, essa aqui me parece ser uma excelente síntese. Porque as pessoas largam, elas só largam. Ela não resolve o assunto. É essa que é a encrenca que a gente vive, de pessoas que acabam passando muitos e muitos anos convivendo, mas assim, se suportando e entendem até a Bíblia de forma errada, quando diz suportar uns aos outros, que não é aguentar, não é aguentar o outro, é dar o suporte, é estar embaixo, segurando. Como é que você vai segurar uma pessoa com quem você tem dificuldade? Em geral, o que você faz? Você segura e solta, mas deixa ficar num lugar bem alto, para quando cair direitinho. Aí eu trago aqui um outro enfoque, que é a leitura do Salmo de número 51, texto que vocês conhecem de cor. Vou só ler aqui para o ouvinte, só vou ler o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Que me parece em muitos casos ser aquela história do depois que quebrou o relacionamento com Deus e se afastou dele, e a pessoa acaba não tendo uma volta ainda nos moldes anteriores, que é uma síntese do que o ouvinte aqui nos escreveu. E essa busca de Deus, quer dizer, até esse texto aqui é uma pista maravilhosa. Com quem Davi está falando sobre restituição da salvação? Da alegria da salvação. Veja, não vamos entrar na questão teológica que se perdeu ou não, mas vamos entrar na alegria. A alegria ele perdeu. Se está pedindo para restituir, isso aconteceu. Não vamos entrar nas polêmicas doutrinárias teológicas aqui, porque nós estamos querendo ajudar. Mas veja, ele conversa com Deus. O caminho é esse, gente. É esse, a via é essa. Me parece que quando Davi fala isso, quando algum de nós faz uso dessas mesmas palavras de Davi, de novo, como o JR falou, sem querer entrar no mérito de se perdeu ou não a salvação, me parece que está vinculado ao coração de quem fala isso. Davi, quando fala isso, Davi naturalmente está sentindo o peso do seu pecado. Davi naturalmente está sentindo o peso e a consequência daquilo que acabou de acontecer. Ele já foi iluminado pelo Espírito Santo, ele já entendeu que sim, ele pecou, que sim, ele passou do limite, houve uma quebra, e esse peso agora, imagino que, como foi com Davi, como qualquer um de nós, ele preenche o nosso coração e você fica com a consciência pesada. Então me parece que quando o Davi está falando isso, é muito mais uma situação desse peso do pecado ser removido do seu coração. É ele se lançar ao Senhor, ele se submeter, ele se render, clamando por misericórdia e crer que há perdão para ele. À medida que ele faz esse exercício, que ele, como o filho pródigo, ele faz o caminho de volta. Pai, eu pequei. Eu não vou dar volta, pai, eu poderia contar uma história. Não, eu não vou contar uma história. Pai, eu saí, eu fiz errado, eu pequei. A maioria dos intérpretes entendem, sem entrar no mérito se perde ou não da salvação, que Davi, quando usa dessa expressão, ele está trazendo à memória aquilo que aconteceu com Saul. Porque Saul perdeu o reino, ele perdeu o governo a partir do momento que ele optou pelo pecado e pela desobediência. Então ele traz à luz, ele traz à memória essa ideia, esse conceito de que eu, Senhor, não quero, eu quero continuar debaixo da sua bondade, da sua benignidade, movido por uma profunda tristeza. Mas há em Davi, diferentemente de Saul, um espírito de submissão absurdo, né? Ele é alguém que se submete a Deus e que reconhece as suas debilidades com muita diferença de muitos de nós, né? E falando de nós mesmos que estamos sentados aqui, às vezes a gente tem dificuldade com algumas coisas, porque nós somos teimosos, a nossa natureza é má, ela é pérfida, ela é perversa, né? Obstinada, né? Mas ele naquele momento, ele fala assim, Senhor, o que eu quero é a sua vontade, e eu não quero, Senhor, que aconteça a mesma coisa comigo que aconteceu com Saul, né? Então você percebe esse espírito em Davi, que deve ser o nosso, né?
né? Diante das lutas, diante das dores, diante dos nossos pecados, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos temores, é de submeter diante do Senhor e falar: Deus, nada, eu não quero perder o seu espírito, eu não quero perder aquilo que o Senhor preparou para mim, porque o Senhor é o meu Deus. Eu queria fazer uma reflexão, Jota, se me permite. Claro. Um pouco mais ampla, a partir da minha experiência com o Ministério de Igreja Local. Eu fui pastor durante 10 anos ali em São Gonçalo, né? E antes também em outros lugares. Isso que aconteceu com ele, eu vi acontecendo com outras pessoas na igreja. Pessoas, por motivos diversos, saem, depois retornam, e elas precisam de paciência para experimentar no retorno os mesmos desejos espirituais, os mesmos gostos espirituais. Ela precisa ter paciência para voltar a se sentir em casa. Isso não é automático, nós não trocamos de emoção como trocamos de roupa. A partir de hoje eu vou trocar e vou me sentir igual ao que era antes. Primeiro porque, antropologicamente, nós não somos os mesmos, todo dia mudamos, todo dia nós andamos um pouquinho mais. Mesmo se ela tivesse ficado na igreja, ela não seria mais a mesma, ela teria avançado, teria continuado. O ser humano só para de andar quando ele morre. Então, enquanto ele está vivo, ele vai se transformando todo dia, toda hora. Então, nesse sentido, a experiência de deixar a comunhão dos crentes e retornar é traumática, e ela volta diferente. Então, ela tem que ter paciência. Isso vai acontecer em algum momento, mas ela não pode esperar que isso aconteça rapidamente. Ela está perguntando: não consigo voltar a ser o que era antes. Não vai voltar a ser mesmo. À luz dessa reflexão que eu estou fazendo contigo aqui, não vai voltar. Você é outra pessoa agora no retorno. Mas você pode buscar, mesmo sendo uma pessoa diferente, desejos espirituais, comunhão com Deus e com as pessoas aí, a audição da mensagem do seu pastor, louvor junto com os irmãos da sua igreja, essas coisas todas você pode buscar. Você não acha, pastor, que é difícil para a gente aceitar ser perdoado sem sacrifício nosso? Que a gente precisa criar uma punição, uma penitência. Uma penitência para a gente, para poder de alguma forma aliviar, para dizer: não, eu vou andar descalço no calor, eu vou fazer um esforço sobre-humano, porque não é possível que eu seja perdoado. Será que isso não se deve à falta do entendimento do que significa o perdão de Deus? Pois O que Cristo fez por nós na cruz? E aí você tem a linha do seguinte: é inadmissível que aquele irmão que fez tanta coisa errada, como é que agora ele chega e já vem para cá? Isso não pode. Verdade. E as pessoas começam a criar uma série de regras para os outros. Aí um dia acontece com elas. E essas mesmas regras que eles criaram para os outros, embora eles queiram deixar algumas regras de lado, não serem tão exigentes assim, mas isso no fundo são coisas que estão ali na cabeça. Às vezes a pessoa está ali lidando com aquilo. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha diversas vezes refeito toda a sua história, redesenhado tudo aquilo que aconteceu com ele, as lutas, as batalhas, o tempo de zelo, mas ausência de graça, o tempo de busca de uma ação dura, mas um desconhecimento absoluto de quem é Deus, de quem é Cristo. E depois desse envolvimento dele, o processo, o tempo inteiro, essa luta para poder estabelecer. A gente, quando fala das lutas do apóstolo Paulo, parece que o pecado é o mesmo pecado que todo mundo acha que o outro tem: sexual, financeiro, maledicência, fofoca, enfim. Mas muitas vezes é a luta de dizer: eu não mereço, eu não poderia estar aqui, né? Ao se apresentar o menor em Cristo, o maior dos pecadores. Você tem muito simbolismo nessas histórias aí. E essa luta, o JR, muitas vezes eu percebo que também é por falta da pessoa se perdoar. A pessoa, quando ela se afasta de Deus ou faz alguma coisa de forma a se afastar espiritualmente, sem se arrepender, como essa jovem ou jovem, não sei, se afastou, quando volta para o Senhor, ela percebe que Deus o perdoou, mas ela não se perdoa. E isso é muito comum. Às vezes as pessoas nem percebem isso, mas muitas vezes o problema maior com ela é a falta de perdão dela própria, da atitude que ela teve. Então ela precisa agora olhar
para o Senhor e aceitar esse perdão, porque Deus, ele é amor, ele vai abraçar o filho, assim como o pai. O filho, quando chega para o pai, fala: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. O pai e a mãe perdoam, abraçam os seus filhos e depois direcionam: olha, não faz mais isso, você errou aqui, etc. Agora, a questão é se perdoar. Essa questão do auto-perdão é realmente muito séria, porque eu percebo entre as mulheres, muitas mulheres ainda feridas e enfermas na alma porque não se perdoaram em alguma coisa que no seu relacionamento com Deus fizeram. Agora, então essa questão é séria. Será que isso também, eu quero bater nessa tecla porque eu acho importante, não é consequência de uma falta de entendimento que as nossas ofensas foram perdoadas por Cristo na cruz do Calvário? Porque eu entendo o seguinte: a partir do momento que você tem um entendimento da doutrina da justificação, da regeneração, e você compreende nosso estado de depravação total e o que Cristo nos fez na cruz, nós somos tomados por um sentimento de graça que nos envolve de tal forma que a gente consegue entender que nós precisamos experimentar esse perdão pelo fato de que Ele nos perdoou. Então eu acho que parte pelo ponto de vista da perspectiva doutrinária também. O problema é que a gente deixou de tratar de alguns conceitos e de algumas questões nas nossas igrejas fundamentais à fé cristã. Se você perguntar hoje para a maioria dos crentes, em qualquer denominação, peça para o crente explicar para você o que significa a doutrina da imputação de pecados em Cristo e a imputação da justiça de Cristo aos homens. Não vai saber. Você ouvinte, você tente responder, não vai saber. Por quê? Porque nós abandonamos os pressupostos fundamentais da fé cristã. Isso reverbera. Isso faz com que na nossa relação comunitária nós estejamos adoecidos. E aí a gente não consegue vivenciar essa questão do perdão, dar perdão, oferecer perdão, sentir perdão. Mas também e aí, o pastor, brasileiro... a gente precisa identificar que não é só uma questão relacionada ao campo bíblico. Se alguém nos diz, você precisa beber água. Uhum. Muitas pessoas param só nessa informação. Uhum. Eu preciso beber água. Mas não pergunta, mas por que eu preciso beber água? Qual o benefício? Qual o benefício? O que a ausência da água? Então, a falta de aprofundamento nos assuntos básicos, ela está em todas as esferas. Perfeito, quando chega nessa questão que é espiritual, que tem uma dimensão eterna, a coisa fica mais complicada. O efeito dominó, né? Efeito dominó. JR, a questão é o seguinte: o ser humano, não sei se só o brasileiro, ele é muito religioso. Então, essa religiosidade, quando ele vai para a igreja, ele se converte, ou ele está lá, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vem com aquela carga de religiosidade que precisa ser vencida. Porque, na verdade, a religiosidade em si, ela precisa ser deixada de lado e ela precisa viver agora a intimidade do relacionamento com Deus. O nosso debate 93 internacional chega ao Japão e de lá uma de nossas ouvintes de JR, nós somos missionários aqui, ela e o esposo dela. Posso dizer que os brasileiros que chegam aqui, 90% deles estão tristes com Deus e com a igreja. É muito difícil fazê-los pensar que Deus é soberano e eles precisam de Deus e não o contrário. Deus continue abençoando vocês, diz aqui o ouvinte, que traça pra gente um perfil do brasileiro que tem essa busca por alguma questão lá no Japão, e eu agradeço você, querida ouvinte, missionária, que Deus te abençoe e te use grandemente aí também no Japão. Estas e outras questões devem estar na nossa pauta diária e a gente precisa pensar um pouco sobre esses assuntos. Tudo que foi compartilhado aqui ajuda a gente a avançar na nossa fé, a amadurecer a nossa fé, a crescer espiritualmente. Isso vale para nós que estamos aqui, vale para você que está nos acompanhando, ou seja, vale para todos nós. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Hoje de manhã, vocês devem ter acompanhado a prisão do Rony Lessa, que é policial militar reformado, e do Elcio Vieira de Queiroz, que foi expulso da polícia militar, os dois em razão do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Esses dois que foram aprisionados já se tornam aqui esses dois primeiros grandes nomes aqui de um episódio bastante triste para a nossa história, para a história da vida pública, mais um reflexo dessa
violência terrível e com várias outras questões que estão sendo investigadas e debatidas e discutidas o tempo inteiro. O fato é que esses dois estão presos, as investigações estão acontecendo, a polícia está se manifestando e eu quero ouvi-los também sobre esse assunto, meus queridos ilustres debatedores. O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco chocou, sem sombra de dúvida, o município do Rio, o país, e daí, por mais terrível que seja o que eu vou dizer, eu vou dizer assim mesmo. Não chocou, pasmem, pelo assassinato em si. Por quê? Porque isso, infelizmente, se tornou uma coisa comum, rotineira. Então não é que a vida da Marielle não tenha valor ou tenha menos ou mais valor. Não, é mais uma vida que foi brutalmente assassinada. O que chocou... Junto com o motorista. Junto com o motorista. O que chocou no caso do assassinato da vereadora Marielle foi a motivação. Quer dizer, foi um assassinato por conta de posição política, pelo menos é o que se sabe até o momento. A investigação não foi completamente concluída. Bom, nesse sentido, choca, porque fica muito claro que a razão primária, principal é como você pensa diferente, como você tem uma opinião diferente, essa indiferença está começando a me incomodar, não quero continuar incomodado, vou varrer você do mapa. Então, nesse sentido, a justiça chamaria talvez de um crime que é torpe, né? O motivo é muito bárbaro. E, infelizmente, os indícios já apontavam para isso, tá? O envolvimento de um ex-policial militar e um policial militar com envolvimento possivelmente com a milícia. A loucura toda, e houve aqui, sem citar nomes, na semana passada o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, houve uma escola que mencionou o caso da vereadora. Curioso é, quem financia a escola? O dinheiro que financia a escola, aquele desfile belíssimo, com aquilo tudo é muito caro, quem é que paga aquilo? É o movimento do bicho, que está vinculado a volta que vai dando. Então, o bicho está associado à milícia que financia o carnaval, que homenageia quem foi assassinada, que foi assassinado pela milícia. É surreal, né? Meu Deus, que maluquice. Então, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, a gente lamenta, a gente clama por misericórdia sobre a família dela, sobre a cidade, sobre o país, e que o Senhor mude a história da nossa sociedade. Nós temos que lembrar que é básico para uma sociedade funcionar a percepção de que existe justiça, de que a justiça funciona. E crimes não resolvidos demonstram o inverso disso. Né? Então, quanto mais impunidade, pior é para a sociedade. A sociedade vai virando um caos, porque novos crimes acontecem baseado na perspectiva de impunidade, né? A expectativa de impunidade, o camarada faz o crime porque acha que vai ficar por isso mesmo. Então, a solução de um crime como esse é importantíssimo para a sociedade tocar a vida. Nós temos que colocar pontos finais em crimes como este, para que aqueles que estão pensando em cometer crimes pensem duas vezes. Não vou cometer porque eu vou ser pego. Que seja... não só pela vida da Marielle, né? Marielle. Mas eu tenho uma prima chamada Marielle, então fiz uma confusão aqui básica. Mas que seja também pelas vidas, todas as outras vidas que já se foram. Infelizmente, não é? Diariamente. Que, infelizmente, diariamente. São 60 mil por ano. Não fiquem impunes os assassinos. De ninguém. Não só de uma pessoa, mas de ninguém. Morreu mais um. Morreu mais um. Foi interessante, eu estava no Canadá há pouco tempo atrás e estava conversando com um pessoal do Japão e eu falei para eles o número de assassinatos que tem no Brasil. Eles ficaram apavorados, eles perguntaram, vocês estão em guerra? Sim. Né? Porque o número de assassinatos que a gente tem no país é comparável a países que estão em conflitos, em guerra, né? Então, acho que a situação do Brasil é muito complicada. Torço para que os que assassinaram a vereadora juntamente com o seu motorista sejam punidos com rigor pela lei, que se descubra quem e sejam punidos com rigor pela lei. Mas o problema do Brasil é grave. A gente tem hoje milhares e milhares de pessoas sendo assassinadas dia a dia. E isso não se resolve de uma hora para outra, infelizmente. Vidas não são... embora a gente tenha que falar dos números, eles são muito tristes, né? A gente tem
Todos os meses aqui a gente atualiza o número de policiais militares mortos, policiais civis, enfim, o número é muito triste. E quando a gente vai pegando a história das pessoas, né? Alguém que cresce, que tem relacionamentos e que tem trabalho e que tem, enfim, tem amigos, tem mãe, tem pai. São pessoas que estão vivendo essa realidade que está aí. Inclusive os presos, esses 2 presos, você imagina bem que tem a gente ao redor deles inocente. Pode ter filhos, Verdade. Crianças que, poxa, eu não sabia, eu não achei que era isso, enfim. Então, a gente tem que analisar os assuntos e trazê-los à discussão com todo o cuidado, com todo o zelo que cada um de nós precisa ter na nossa fala, mas é também uma resposta. Vai dar 1 ano agora, daqui a 2 dias. Então, é muito tempo para uma investigação como essa. É muito tempo. A não ser que agora esse rolo já tenha sido todo desenrolado aí, já saibam muito mais do que está sendo dito. Então, já sabem muito mais do que está sendo dito, só foi o dia de chegar lá e pô. Então, isso naturalmente virá à tona, as questões estão aí, de alguma forma isso vai ser apresentado, tem uma entrevista coletiva acontecendo agora, é uma entrevista que acontece com o governador, não sei até que ponto o governador é o cara que tem que estar participando de uma entrevista como essa. Não sei até que ponto isso é a prestação de contas ou até que ponto isso é palanque. Isso deve servir para reflexão. Ele tem as responsabilidades dele, está assumindo, teoricamente é o chefe da polícia do nosso estado. Muito bem, queridos debatedores, a minha gratidão a vocês pela presença no debate 93 de hoje. Os meus parabéns aqui aos aniversariantes, aqui aos pastores que estão completando hoje aqui mais um ano de vida. Aqui o pastor Antônio Carlos Martins, do Ministério Semear, em São João de Meriti, o pastor Clóvis Salgado, da Igreja O Brasil para Cristo, a bispa Luciana, da Catedral Ebenezer, no Cosmorama, o apóstolo Arcélio Luiz, da Igreja Colheita Church, em Teresópolis. Meu carinho e minha gratidão às vidas dos queridos pastores pela bênção dos seus aniversários. Hoje nós temos aqui um colega aniversariando, um grande parceiro, um grande mestre da nossa comunicação, o querido Gilberto Ribeiro, que daqui a pouquinho vai entrar no ar aqui na 93 FM. Ele completa hoje mais um ano de vida e ele continua muito jovem, ele é muito jovem. Muito jovem. Na Bíblia, toda vez que alguma palavra é dita 3 vezes é para chamar a atenção. Então vou falar 4ª vez. Muito jovem mesmo, meu querido Gilberto Ribeiro. Quantos anos? 54 anos. 54 anos. Que maravilha, sensacional. Nosso Gilberto Ribeiro, que recebe aqui o carinho, a gratidão a Deus pela sua vida, as homenagens no dia de hoje aqui de todos os nossos ouvintes que mandam mensagens, que mandam aqui as suas palavras de gratidão a Deus pela vida dele e também os seus desejos, né? Que ele tenha muita saúde, que ele tenha muita alegria, que essa voz linda continue cada vez mais linda, ele continue a embalar aqui a vida dos nossos queridos ouvintes, tocando a trilha sonora do nosso dia, começando aqui ao meio-dia, mais ou menos, né, Gilberto? Mais ou menos, meio-dia. Mais ou menos, meio-dia. Mais pra mais, né? Mais pra mais. E aqui ele assume, vai ser alvo da nossa oração também hoje. Especialmente vamos orar pela sua vida aqui no programa de hoje também. Muito obrigado, pastor Samuel Soares. Um abraço, querido. Olha, muito obrigado. Sempre muito bom estar aqui. Hoje foi um dia muito especial. Desejar a você uma terça-feira de bênção, de vitória, você que está nos ouvindo. E aproveitar para fazer um convite. Hoje, terça-feira, dia 12 de março, inicia a Conferência Transformadas lá na Igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso. 12, 13, 14 de março, 7h30 da noite. Você é meu convidado. Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Muito obrigado aqui ao querido pastor Valtair Afonso Miranda, trouxe aqui para mim hoje esse é o mais novo livro. É o mais recente livro, Atos Apócrifos de Pedro. Quero agradecer aqui pela palavra, vou ler aqui atentamente. Parabéns, pastor, por mais um livro. Deus abençoe muito o senhor. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para minha querida Elisete, um abraço e um beijo, minha esposa. E também, Jota, fazer um convite para o povo de Deus de nossa cidade. Nos dias 19 a 21 de março, lá no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, nós vamos fazer a conferência teológica para pastores e líderes. E o tema é imperdível, uma exposição bíblica na Carta aos Filipenses com o conferencista Dr. Todd Steele. Não dá para perder.
Muito bom, parabéns. Vamos em frente. Muito obrigado, querida menina da mesa, pastora Nadege Macário. Eu que agradeço. Deixo um abraço aos nossos ouvintes, ao meu esposo amado, Carlos. E faço um convite para as meninas de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, para estarem ali conosco no culto de mulheres na Igreja Lagoinha, Niterói, quinta-feira, dia 14, às 20 horas. Maravilha. Muito obrigado, querido pastor Renato Vargens, também aqui pelo seu livro Reforma Agora, o antídoto para a confusão evangélica no Brasil, mais uma obra do pastor Renato. Esse é o mais recente também, pastor? Não, já teve um depois? Já tem. Sensacional. 5 depois. 5 depois. Parabéns, pastor. Que Deus continue abençoando aí como escritor profícuo, como diz os antigos. Exagero. Obrigado, querido. Parabéns. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa rico, abençoador. E a minha oração é que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que nos ouvem. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou durante todo o programa de hoje. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, nós estaremos de volta aqui no comando do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora. O pastor Valtair vai estar orando conosco. Vamos apresentar os nomes dos aniversariantes. Temos orado sempre, todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Desde ontem, nós começamos a orar especialmente aqui por Bia, uma menininha de 1 ano e meio que precisa muito de um milagre da parte de Deus. A família toda é de ouvintes nossos, estão nos acompanhando, está internada numa situação muito importante do ponto de vista médico. Estamos crendo na graça, no poder maravilhoso, sobrenatural do nosso Deus, numa intervenção divina para romper a enfermidade e trazer de volta a cura completa e absoluta dessa menininha de 1 ano e meio. Vamos orar aqui juntos também pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito, orar pelo Rio, pedindo que Deus abençoe a cidade, o nosso estado e o nosso país, em nome de Jesus. E orando de forma especial pelo nosso querido Gilberto Ribeiro, por mais esse 1 ano de vida, dessa vida tão preciosa e rica a serviço do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós juntos aqui clamamos ao Senhor, clamamos por misericórdia, por sabedoria, pela direção do Espírito Santo sobre nós, para nos ajudar a viver a vida que o Senhor nos deu. Pai Todo-Poderoso, nós pedimos pelo pastor Antônio Carlos Martins, o pastor Clóvis Salgado, a bispa Luciana, o apóstolo Arcélio Luiz. Clamamos, Senhor Deus, pela Bia e a sua enfermidade. Aqueles queridos nossos, Senhor, que estão enlutados, perderam recentemente pessoas amigas e queridas, por nossa cidade tão sofrida com atos de violência. Mas, Senhor Deus, aproveitamos também para agradecer pela vida do Gilberto e pelo aniversário, Pai Santo, por este ano que agora começa um ano novo na vida dele. Pai Todo-Poderoso, nós suplicamos que esta graça seja suficiente para nos fazer andar. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.